Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia em sua edição de número 98. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, divulgue e multiplique o nosso conteúdo para que os algoritmos do YouTube assim também possam fazer o mesmo, levando a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte, a nossa mensagem de amor pela poesia. Na edição número 96 do Sala de Poesia, aquela edição em que eu compartilhei com vocês alguns poemas escritos por mim, poemas que falavam sobre a Umbanda, ou poemas que tinham a Umbanda como ponto de partida, ou como motivação, ou como mote principal, eu disse a vocês que nos acompanham que de vez em quando eu voltaria ao tema das conexões possíveis entre o elemento religioso e o elemento poético, entre o elemento lírico e o elemento espiritual. Pois bem, voltaremos hoje, voltaremos nesta edição a discorrer sobre esse tema. Desta vez, falando sobre a prece. E falando sobre a prece como gênero textual. E aí, vocês podem perguntar, mas a prece como gênero textual? Mas a prece pode ser considerada um texto? Sim, a prece pode ser considerada um texto. Pode ser um texto proferido oralmente ou um texto escrito, um texto deixado, transmitido, fixado através da escrita. Então, a prece é sim um texto, possui todos os elementos de um texto, e a prece, mais do que tudo, acima de tudo, é uma comunicação. E a gente só escreve um texto ou só diz um texto para comunicar alguma coisa, para externar alguma coisa, para expressar alguma coisa. Pode ser um pensamento, pode ser um sentimento, pode ser a compreensão ou a apreciação de um fato, mas um texto é uma peça de comunicação. E a prece possui os elementos da comunicação. Você tem um receptor. Toda prece é feita por alguém, é emitida por alguém, é proferida por alguém. E você tem, além da própria mensagem, que pode ser uma mensagem de agradecimento, pode ser um pedido, pode ser um louvor, pode ser uma série de coisas, né? Então nós temos aí a própria mensagem e temos o receptor. Afinal de contas, toda prece é endereçada a alguém. Pode ser propriamente, diretamente a Deus ou a algum intercessor de Deus, algum santo, alguma entidade espiritual, algum orixá ou assim sucessivamente, ou algo ou presença que o valha, né? Alguém que seja intermediário, que seja um intercessor, né? Que seja alguém encarregado de conduzir a mensagem até Deus ou de realizar o desígnio de Deus. Então você tem a presença dos elementos da comunicação humana, né, pelo menos esses três na prece, e você tem também as funções da linguagem presentes na prece. Como assim as funções da linguagem? Tem-se a função emotiva. O que é a função emotiva? É a expressão do eu. Então você tem um eu
que às vezes, na maioria das vezes, se transforma em um nós, né? Ou é a primeira pessoa do singular, né? Quando você tem, por exemplo, a oração de São Francisco, fazei de mim um instrumento de vossa paz, né? Ou você tem um nós, a primeira pessoa do plural, quando você diz Pai nosso que estais no céu. Então você tem a primeira pessoa, você tem a presença de um eu ou de um nós, que está expressando aquele agradecimento, expressando aquele louvor, expressando aquele pedido direcionado a uma instância superior. Então tem-se aí a função emotiva. Tem-se também a função poética. Como assim a função poética? Sim, função poética, o cuidado com a mensagem, né? As palavras que se direcionam a Deus, que se direcionam a algum santo, que se direcionam a alguma entidade espiritual ou algum orixá ou presença que o valha, elas são cuidadosamente selecionadas. Elas são muito bem selecionadas. A gente vai falar mais adiante sobre isso, sobre esta seleção de palavras, sobre esse cuidado com cada palavra que é dita, mesmo quando é uma prece espontânea, mesmo quando é uma prece não literária. Nós vamos já também falar sobre essa questão de uma prece literária, de uma prece não literária. Mesmo assim, você tem um cuidado com a mensagem. Você não diz qualquer coisa para Deus, de qualquer maneira. Você não diz qualquer coisa para uma entidade espiritual, de qualquer maneira. Você não diz uma coisa para um santo, de qualquer maneira. Você não diz uma coisa para um orixá, de qualquer maneira. Há um cuidado com as palavras. Então tem-se aí a presença da função poética. E temos a função apelativa. Né? Como assim função apelativa? A função apelativa, né, vocês vão perguntar, a função apelativa é aquela da publicidade. Você disse lá atrás, em um vídeo falando sobre os elementos do processo da comunicação humana na poesia, você falou que a função apelativa é aquela da publicidade. Nós não estamos falando exatamente nesse sentido do apelativo. Nós estamos falando no sentido de que as palavras ditas em uma prece procuram alcançar o seu receptor. Procuram ser palavras que alcancem o seu receptor. E aí você tem que a função apelativa é aquela que coloca o receptor em evidência. Né? Então, muitas vezes a prece é um apelo, é um pedido, é uma súplica. Então, esta súplica, né, ela traz esses elementos. Né? Tanto que a gente tem muito a presença dos verbos no imperativo. Não significa que seja uma ordem dada a Deus, embora haja muita gente que trate Deus como se essa pessoa fosse o Senhor e Deus é que fosse o servo. Mas existem muitos verbos no imperativo. Né? Perdoai as nossas ofensas, por exemplo. Né? Não nos deixeis cair em tentação, por exemplo. Livrai-nos do mal, por exemplo. Fazei de mim um instrumento de vossa paz, por exemplo. Né? Então você tem aí, rogai por nós pecadores, por exemplo. Né? Você tem vários exemplos nas preces. Falo aqui das preces conhecidas, né? Em que a gente conta com a presença abundante dos verbos no imperativo, enunciando esse caráter de pedido, enunciando esse caráter de apelo, enunciando esse caráter de uma súplica. Então temos aí pelo menos essas três funções envolvidas no gênero prece. E aí, se a gente for pensar, já dissemos que a prece é um texto, já dissemos que a prece é uma comunicação e tem
forte a presença, pelo menos de alguns dos elementos do processo da comunicação humana. Já dissemos das funções da linguagem predominantes na prece. E aí a gente vai buscar o seguinte, nós falamos de gênero textual, né? As diversas formas de texto, as diversas categorias de texto. A gente tem a narração, a gente tem a descrição, a gente tem a dissertação, a gente tem a carta e a gente tem a prece. Então, é um gênero textual. Mas se nós formos ampliar isso, ampliar essa discussão, falando dos grandes gêneros ou dos principais gêneros literários. Quais são os principais gêneros literários? Gênero lírico, gênero épico, gênero narrativo, né, e o gênero dramático. Nós temos aí 4 principais gêneros literários. De qual gênero literário a prece se aproxima mais? Do épico, creio que não. Do narrativo, também não. Do dramático, também não. Seria do gênero lírico. Porque a prece tem elementos que a poesia também tem. E aí voltamos naquela questão do cuidado com as palavras quando nós falamos, quando nós mencionamos a função poética da linguagem na prece. Toda a prece, principalmente aquelas que se tornaram literárias. Como assim se tornaram literárias? Que ganharam registro escrito. As preces que ganharam um registro escrito. A partir do momento em que a prece ganha um registro escrito e passa a habitar, além do domínio da expansão espiritual, ela passa a habitar o domínio dos livros, há livros de prece, né? Quantos livros de oração existem publicados? Muitos. Livros católicos, livros espíritas, livros de várias vertentes e denominações religiosas trazendo preces. Então a prece passa, né, a se tornar também algo literário. Então as preces que se tornaram literárias, que ganharam registro escrito e que posteriormente ganharam registro em livro, principalmente elas, todas elas têm o seu ritmo. Tem uma forte questão rítmica. Quando você diz a prece da Ave Maria, ela tem um ritmo. Quando você diz a prece do Pai Nosso, ela tem um ritmo. Quando você diz a Salve Rainha, a prece de Cáritas, a oração de São Francisco, a oração do Anjo da Guarda, né? Tanto a oração católica, que faz menção ao Anjo da Guarda, quanto a oração que faz menção ao Anjo da Guarda, aos anjos guardiães também na doutrina espírita, né? Todas elas têm o seu ritmo, tanto que muitas delas ganham depois melodia. Há muitas composições musicais sobre a Ave Maria, por exemplo, principalmente ao texto original em latim, que é bastante rítmico. Quando você diz Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, isso tem um ritmo. Assim como tem ritmo em português também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Tem um ritmo. Pai Nosso também tem. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Tem um ritmo. A Salve Rainha, todas, a oração de São Francisco. Quantas melodias recebeu a oração de São Francisco? Quantas melodias recebeu a Ave Maria? Quantas melodias recebeu o Pai Nosso? Né? Então existe, a prece de Cáritas tem versão cantada. Então muitas preces de tão rítmicas, até mesmo as preces mais esotéricas, a chave de harmonia, a consagração do aposento, todas elas têm um ritmo, um forte senso rítmico, um forte sentido rítmico. Então as palavras, a alternância de sílabas átonas com sílabas tônicas, tudo isso tem uma musicalidade. Musicalidade que eu creio que quando essas preces foram proferidas pela primeira vez,
era justamente um elemento que, segundo a crença de quem proferiu essas preces, né, poderia fazer com que elas chegassem mais rapidamente ou que elas subissem mais excelsamente ao Criador. Afinal de contas, numa prece, a gente está falando com uma entidade, né? Você tem um emissor que às vezes está desesperado, é um emissor que às vezes está tocado por um forte sentimento também de gratidão, e ele está falando com alguém superior. Então, é um emissor, é um receptor superior. Então, existe esse cuidado. Então, a prece tem o elemento rítmico. A prece tem essa questão da musicalidade, que está mais para a poesia e o gênero lírico do que para o gênero épico, para o gênero narrativo, para o gênero dramático. Embora as preces, em sua maioria, não sejam escritas em versos e estrofes, apesar de que existem santos que se tornaram poetas que posteriormente se tornaram santos, ou pessoas que se tornaram santas e que também eram poetas. Eu até pretendo um dia fazer um vídeo sobre isso. Pessoas que, poetas que se tornaram santos, ou santos que foram poetas. Eu preciso de um tempo maior para isso, porque eu preciso fazer uma pesquisa mais profunda para fazer esse vídeo para vocês, para trazer esse assunto para vocês, né? Então, aí nós falamos sobre essa afinidade da prece com o gênero lírico. E aí a gente tem um outro elemento que corrobora com isso, é que alguns poetas se utilizaram justamente da prece, da ideia da prece, da intenção da prece, do objetivo da prece para suas composições poéticas. Nós temos o caso do Jorge Luiz Borges, por exemplo, poeta argentino. Ele tem um poema que se chama Uma Oração. Existe um vídeo aqui no Sala de Poesia justamente que é aberto com esse poema, Uma Oração, com a leitura desse poema. Uma oração do Jorge Luiz Borges. Se eu não me engano, uma tradução do Carlos Nejar, não tenho certeza, né? A outra escritora, né, uma escritora chilena, a Gabriela Mistral tem um poema chamado Oración de la Maestra, né, a oração da mestra, ou a oração da professora. A Cora Coralina, né, a poetisa do estado e da cidade de Goiás, né, a grande poetisa brasileira, ela tem um poema chamado Oração do Milho. Aliás, é um belíssimo poema, a Oração do Milho. Então, até mesmo o objetivo, a intenção ou até a estrutura da prece, os poetas se apropriam disso muitas vezes para as suas composições. Então, nem todo poema, a gente já se aproximando da conclusão dessa reflexão, nem todo poema é uma prece, mas toda prece é um poema. Até mesmo as preces ditas espontaneamente. Porque sem perceber, quem diz uma prece espontânea, com sinceridade autêntica e com autêntica inspiração, essa prece sai com algum ritmo. Essas palavras saem com algum ritmo. Não à toa, a música está tão presente nas religiões, porque se entende a música como uma maneira de se chegar mais próximo ou mais rapidamente a Deus. Entende-se a música como algo que eleva, algo que edifica. E o objetivo da prece é elevar. O objetivo da prece é edificar. O objetivo da prece é chegar a Deus, mesmo que através dos seus intercessores. Fazendo uma analogia bem grosso modo, se eu saio daqui e vou até Brasília e falo com um ministro, levo uma demanda até um ministro, se eu levei essa demanda até um ministro, é porque eu quero que ela chegue ao presidente. É que eu não posso falar com o presidente muitas vezes.
Então recorro ao ministro. Então, na prece, muitas vezes a gente faz a mesma coisa. Recorre a um santo, a uma entidade espiritual, a um orixá, mas com a intenção, com o intuito de chegar até Deus. Então é essa a nossa reflexão acerca da prece como gênero textual, da prece como algo que também alcança, toca, percorre os domínios da literatura. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, esperamos que vocês tenham apreciado, que permaneçam com a gente. Se ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam e que motivem outras pessoas a se inscreverem. Essa foi a nossa edição de número 98. Agradecemos a todos vocês que estão, que estiveram, que estarão conosco e informamos, prometemos, afirmamos que nós voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.